Ai, gente, quem sabe faz ao vivo, não é assim? Como diz o Faustão, isso mesmo. Claudinha Ai, que ótimo. está aqui com a gente. Já falei que você é uma palestrante de peso e você tem todas as informações para nos passar, né? Gente, a Claudinha dá muitos cursos de liderança, assim, é um show, é um fenômeno, né? Então, Claudinha, eu queria te perguntar, saber a sua opinião, né, em relação a como que você define o papel do líder, na promoção da saúde mental dentro das organizações. Fala aí pra gente, Claudinha. Vamos lá, gente. Então, boa tarde para todos. Desculpem aí esse atraso, né? A tecnologia é assim, mas a gente sabe que fazer ao vivo tem essas coisas, né? Esse é um tema muito sério, né? Nós estamos falando aí do Janeiro Branco, nós estamos falando de saúde mental, nós estamos falando de liderança, então são todos os temas aí envolvidos, né? Ligados ao comportamento humano. Então, quando a gente fala em saúde mental, né, a gente tem que lembrar primeiramente que saúde mental é diferente de doença mental, né? E a saúde mental é justamente promover, né, condições para que a gente tenha realmente saúde mental, ou seja, condições necessárias para a gente estar no nosso bem-estar, para a gente ter convivência com os outros, relacionamentos saudáveis, para que a gente tenha condições de trabalhar bem, né? Então, ou seja, para que a gente esteja bem, a gente precisa primeiro olhar para a gente, entender como estamos, né? E aí que entra o desafio da liderança, porque ser líder já é um desafio, né? Porque a gente vai estar lidando com pessoas. E lidar com pessoas é um desafio diário, porque cada pessoa é única no mundo. Então, quando a gente fala em saúde mental e o líder como papel, né, fundamental para promover a saúde mental, para evitar o adoecimento, então é algo ainda muito mais desafiador, né? Por quê? A liderança, primeiro, ela tem que se conhecer. Ela precisa primeiro saber como que ela funciona. Ela precisa primeiro, quando eu falo ela, gente, a liderança, né? Então nós vamos entender que a pessoa que exerce essa liderança, ou seja, o líder, ele precisa primeiro olhar para si, entender como que ele funciona, entender como é que está o nível de saúde mental dele, para que ele possa então cuidar do seu time. Porque a partir do momento que a gente fala em saúde, nós estamos falando em promover condições de saúde mental. E para isso, o líder precisa também estar preparado. E o que a gente tem percebido hoje, né, desde antes da pandemia, nós estamos aí num aumento cada vez maior do nível de adoecimento emocional, o nível de estresse cada vez mais elevados, situações como burnout, depressão, ansiedade, né? E tantos outros fatores que vêm a partir daqui. Então, para isso, né, ao longo da nossa vida, a gente aprendeu só a olhar a saúde física. E agora a gente está aprendendo que precisamos cuidar da saúde mental, porque é a partir daqui que tudo acontece. Então, o líder, ele precisa, além de olhar para si, começar também a entender como é que funciona a empresa, como é que funcionam as pessoas, como que cada um do seu time para que ele possa também identificar os sinais de alteração. Porque se a gente sabe que hoje nós estamos envolvidos num ritmo acelerado de cobranças, de resultados, de números, né, de indicadores, de metas, e às vezes isso acaba fazendo que o líder não consiga enxergar as pessoas. E aí que é o problema. Porque se o líder não enxerga as pessoas dentro da organização, como que ele vai enxergar os sinais de alteração?
né? Então, esse é o maior desafio. Por isso que agora, né, dentro da alteração da NR1, né, que é as normas de regulamentadoras, a NR1 foi alterada e a partir de agora as empresas são obrigadas, né, a promover saúde mental dentro das organizações. Por que que isso está acontecendo? Não é por causa de moda, não é porque é bonito, é porque as pessoas estão adoecendo. E o grau de afastamento das empresas está altíssimo, né? Pessoas com tentativas de suicídio ou até realização de suicídio está cada vez maior. Então, nós precisamos, enquanto liderança, estar atento não só ao que a lei está prevendo, que é levantar as situações que possam ocasionar os afastamentos, mas é pelo contrário, é a prevenção. O que que nós podemos começar a fazer dentro do ambiente de trabalho que vai promover a saúde mental, que vai trazer novos comportamentos dentro do ambiente de trabalho para diminuir esse impacto, né? O resultado precisa acontecer, as metas precisam ser batidas, a empresa trabalha voltada para números, porém, quem faz isso tudo acontecer? São as pessoas. Então, como são as pessoas, nós precisamos enxergar essas pessoas. Antigamente era fácil para a liderança, porque a gente colocava tudo no mesmo pacote, tudo era feito no padrão e todo mundo seguia o padrão. Agora não é mais assim. A turma que está chegando agora, a meninada, né? Muita gente falando do mimimi da meninada, mas é porque eles estão vindo com uma outra mentalidade. Eles não aceitam mais o padrão. Eles não aceitam mais fazer aquilo que não tem sentido para eles. E, ao mesmo tempo, nós estamos falando do desafio da liderança de estar envolvido com as 4 gerações hoje dentro do ambiente de trabalho. Nós temos pessoas de 80 anos, assim como nós temos um jovem adolescente de 16 chegando na empresa. Então, para isso, o líder, ele precisa se preparar, ele precisa ter uma rede de apoio, ele precisa buscar ajuda. E essa ajuda em quem, né? É o RH, é a direção. Onde que ele vai buscar esse apoio? Cada empresa tem sua realidade. Eu não posso falar, gente, vocês vão procurar o RH. E se a sua empresa não tem RH? Se o líder é ele que faz tudo, e aí? Né? Então, nós temos hoje uma realidade em que a gente tem realidades diferentes de organizações que permitem ter procedimentos de saúde mental desde o básico, assim como nós temos grandes empresas que têm pacotes e programas maravilhosos de saúde mental, né? E é claro, gente, que quando a gente está falando de ser humano, a gente tem que lembrar, né, que mesmo que a empresa tenha aquele programa maravilhoso, o líder precisa dar acesso para esse programa. Porque muitas vezes a gente vê a empresa investe em vários programas de bem-estar, né, de qualidade de vida, de descompressão dentro da empresa, mas às vezes, pela pressão, pelo excesso de cobrança, o colaborador não pode participar de nada. Ele não pode, né, Júnia, ir para um evento, ele não pode participar, nem a sala de descompressão ele pode ir, porque não dá tempo, né? Então é um desafio muito grande hoje, né, Júnia, da gente entender todo o processo. O líder, enquanto personagem, enquanto papel fundamental nessa transformação, ele precisa realmente entender de gente. Esse é o primeiro desafio. Claudinha, é o seguinte, a Luana, ela tá fazendo um monte de interação aí com a gente. A Luana é ótima, né? Ela está falando dos líderes que não tem tempo, ela está falando das condições, o que deve ser feito na prática, né? Que às vezes a empresa não proporciona, né? E é muito interessante da gente falar assim, o que é prioridade, né? Porque se você não prioriza isso, fica muito difícil de você fazer. Então, hoje, existe até algumas empresas que elas estão fazendo
programas de escuta, onde tem um psicólogo do lado de lá. Isso é uma boa ação para quem não tem muito tempo, mas as pessoas precisam de achar esse tempo, né? Porque agora não dá mais para empurrar. Agora virou lei, né? Virou uma. E aí, eu queria perguntar para você, com toda essa sua expertise que você tem, né? Quais são os principais desafios que os líderes de hoje eles estão enfrentando e que ainda eles vão ter que equilibrar, né? A performance da equipe com a saúde mental da equipe, né? Isso é muito difícil de fazer. E assim, qual a dica que você dá para a gente? Como é que os líderes podem identificar algum sinal de alerta, né? Com os colaboradores? Como que ele pode lidar com isso? Então, vamos lá, né? Esse é um tema, né, gente? Na verdade, daria para a gente ficar aqui o dia inteiro, a semana inteira falando, né? Porque é um tema realmente bem complexo e, ao mesmo tempo, urgente, né? Então, quando eu falo que o líder precisa entender de gente, em primeiro lugar, né? Porque é claro que a gente sabe que na prática as empresas colocam o líder num papel muito difícil, né? Porque ele tem que gerar os números e, ao mesmo tempo, ele é cobrado por várias outras coisas, inclusive agora aí sobre a questão da saúde mental. Então, na prática, né? O que a gente precisa fazer? Primeiro, saber quem são esses líderes. Se você é RH, né, começar a cuidar desses líderes, olhar para os líderes, porque a gente olha muito para as equipes e esquece de olhar para o líder. Então, o líder também é humano, o líder também precisa de cuidados, o líder precisa também de atenção. Porque ele que é o mediador de todo o processo. Então, ele precisa dessa ajuda, em primeiro lugar. Se você que está aqui hoje é líder, então a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: primeiro é você para depois vir o outro. Então, a primeira coisa que você precisa saber, você entende hoje o seu papel enquanto líder? Você sabe qual é a sua realidade de empresa? Ou você foi aquela pessoa que foi promovida porque você tinha anos de empresa, de lealdade, de bom trabalho técnico, e você foi promovido a uma liderança, mas sem nenhum preparo, né? Então, isso precisa ser avaliado no primeiro momento. Se você é um líder que já está encaminhada, já teve várias formações e tal, é outra realidade. Então, nós precisamos primeiro mapear a sua realidade enquanto liderança. Entender quem você é na liderança, entender como que você está neste momento na liderança. Se você está hoje tendo equilíbrio emocional, se você é uma pessoa que hoje está se cuidando emocionalmente, se você tem uma rede de apoio, tanto dentro da empresa quanto fora, ou seja, né? Esse equilíbrio, a gente precisa deixar isso muito bem claro. Nós, enquanto seres humanos, a gente precisa do trabalho, porque isso é fundamental. Mas a gente precisa também de vida lá fora. A gente precisa entender que tem vida além do trabalho. Então, aquela realidade que a gente vivia antes de horas extras eram consideradas horas normais. E as horas normais eram consideradas horas extras, isso precisa acabar. As pessoas precisam entender que ela tem que ter gestão do tempo. Então, o líder, tudo tem que começar nele. Ele precisa fazer a sua agenda diária. Ele precisa entender diariamente o que ele tem para entregar hoje. Ou seja, o seu time. O que precisa fazer de entrega? Aí eu preciso entregar tais e tais serviços hoje. Ok. O meu time, quem que eu deleguei as tarefas para que ele possa fazer essas tarefas e eu vou acompanhar. Agora, se eu sou um líder que estou só na execução, eu não tenho tempo para poder olhar isso, né? Então, quando a gente pensa em dicas práticas, a gente tem que pensar que tudo começa nesse líder. Tudo começa nele. Então, ele precisa primeiro fazer o para casa, para depois passar para o time. Então, ele precisa se enxergar primeiro, entender se ele está na agenda. O que é estar na agenda? Ele está conseguindo planejar o seu dia? Ele colocou um horário ali que ele também precisa respirar?
Ele colocou ali um horário que ele vai ter condição de parar e olhar para o time, entender se a Júnia hoje chegou bem. Se eu não tenho a oportunidade de chegar nesse líder, nesse meu colaborador, para dar um bom dia, eu não vou saber como é que ele está hoje. Por quê? Né? Entra no piloto automático. Então eu tenho que estar atento porque o líder, além de toda a demanda que ele tem de responsabilidades, de entregas que ele tem que fazer, a primeira coisa do pilar do líder é pessoa. Então ele precisa ter um tempo para poder olhar para essas pessoas, para poder dar um bom dia. Se ele está home office, o time está lá fora. Se é presencial, é de ir lá e dar um bom dia, ou boa tarde, boa noite. Saber como é que a pessoa está pelo olhar, né? Porque a partir do momento que eu olho para o colaborador e eu já o conheço, eu percebo que tem alguma coisa errada. E o que é esse estar com uma coisa errada? Vou dar um exemplo prático de uma pessoa muito próxima, né, que aconteceu ano passado. Dessa pessoa está vindo de uma queda de produtividade, de estar o tempo todo falando que estava cansado, que estava, né, com uma sobrecarga. E as lideranças, entrava aqui, saía do lado de cá. E a pressão para os resultados acontecendo, tem entregas para fazer, tem auditoria e tal. E foi, até o momento que ele chega na empresa de manhã, vira para o diretor e fala, eu fiz uma besteira. Mas como assim? Que besteira que você fez? Ele falou, eu acabei de tomar um veneno. Que horror! E aí o diretor sai correndo com ele, leva para o hospital, né? E aí, enfim, vem todo um processo, né? Para limpar o organismo, para que ele pudesse, né, ser socorrido a tempo. Graças a Deus aconteceu esse socorro e graças a Deus ele então entrou no processo de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para que então pudesse estar dando continuidade à vida, né? E aí, qual é o problema? Era uma liderança de 3 ou 4 times, né? Com uma alta responsabilidade, um nível alto de gerência, né? De uma área de segurança do trabalho, né? Um engenheiro de segurança do trabalho. Então, ou seja, nós temos que estar atentos. É sobre pessoas, tá? Então, gente, a dica prática que eu dou aqui para todas as lideranças, comecem a olhar para vocês. Se você está tendo alteração no seu comportamento, se você está tendo alteração de humor, se você está tendo alteração na sua rotina, que você está começando a ter, você não está nem entendendo o que está acontecendo, busque ajuda, tá? Busque dentro da empresa ou fora dela, porque é através desse processo de auto-observação que a gente vai conseguir caminhar. E no caso do colaborador, mais ainda, é ficar atento o que o colaborador está falando. Se ele está falando que ele está cansado, se ele está falando que ele está estressado, se ele está falando que está com problema, ou às vezes ele não fala, ele silencia. Era aquela pessoa que era super comunicativa, começa a silenciar. Começa a engordar ou começa a emagrecer rápido demais. É aquela pessoa que você começa a perceber que ela está começando a ficar, né, sem brilho, está desanimada. Isso é papel do líder. É observar, gente. É conversar. É estar junto do time. Se ele não faz isso, não vai dar para observar os sinais. E às vezes quando, né, Júnia, quando você observa já é tarde demais, tá? É a história do avião, né? Caiu a máscara, tem que colocar em você primeiro. Então, se você está doente, como é que você vai conseguir controlar controlar não? Como é que você vai conseguir ter um olhar para entender o que está acontecendo com o seu time? É muito difícil. Claudinha, nós estamos tendo interação aqui enorme. Oh, maravilha! Muita mesmo. Eu não consigo acompanhar os comentários, né? Mas, e eu falo um pouco, né? Quem me conhece aí, né? É porque você tem muito para falar, é porque você tem muito conhecimento. Então, eu queria saber de você o seguinte:
O que você considera essencial para um programa de treinamento de líderes, né? Onde ele possa ser um agente de transformação junto dessa situação toda de saúde mental, né? Hoje, né, é fundamental que todos os programas de treinamento, né, sejam eles curto, longo, médio, nós temos que colocar como conteúdo, né, inteligência emocional, né, que é a base para que a gente possa se entender, né, porque aí a gente está falando de autoconhecimento no primeiro pilar, a gente está falando de olhar para dentro, para depois a gente olhar para o outro. Então, isso é fundamental ter em qualquer programa. Também sobre saúde mental, porque a gente está falando de saúde mental, mas as pessoas estão confundindo com doença. E a gente tem que entender que não é. A gente tem que entender que é prevenção. A gente tem que entender que é muito importante saber que saúde mental é a gente proporcionar condições para que as pessoas trabalhem de forma saudável, conseguindo ter criatividade, conseguindo raciocinar corretamente, conseguindo se relacionar de forma saudável com todos, que consiga saber dos seus limites, até aqui eu consigo ir, até aqui eu não consigo, de falar, olha, hoje eu não consigo, né? Porque isso é humano. A gente, antigamente, ninguém podia falar que você estava vulnerável. Hoje é necessário, o time precisa saber, porque você também é humano. Então, é muito importante saber do limite. Então, isso tem que estar no programa de treinamento. Os líderes precisam ser treinados em gestão emocional, até mesmo para saber também administrar o tempo e administrar com pessoas. Porque é uma coisa muito importante. Quando a gente coloca a questão da gestão do tempo, também é outro ponto importante que tem que ter no processo de formação de líderes, né? Porque isso está ligado a planejamento, está ligado à organização, mas a gente tem que entender que é o seguinte, quando eu falo em saúde mental, primeiro pilar é pessoa. Então, eu preciso primeiro entender de mim e entender do outro. Né? Então, quais são os meus limites, quais são os limites do outro, até onde que eu posso ir com a pessoa, até onde que eu não posso ir, o que que essa pessoa está trazendo aqui de mudança, eu também, enquanto líder, se eu estou mudando, né? O que que eu preciso? Então, isso tem que estar no treinamento deles, para que eles possam saber, por exemplo, o que que é um burnout. Porque é muito fácil falar, agora tem que ficar atento ao burnout. O líder não está sabendo nem quem é ele, gente. Como é que ele vai saber o que é burnout? Como é que ele vai saber o que é um esgotamento de trabalho? O colaborador está falando para ele, olha, eu estou esgotado. Aí o líder vira e fala, eu também estou, e aí? Nossa. Vamos juntar nós dois aqui, vamos pular da ponte. Não é isso. É a gente entender que o líder também pode estar esgotado. Então, a empresa, o nosso desafio também, né, quando a gente propõe formação de líderes, muitas vezes as empresas enxergam mais a questão técnica, né? E acha que é desnecessária a parte comportamental. Mas é o contrário, né? Hoje a gente precisa muito mais do comportamental, trabalhar esse líder enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, primeira parte do treinamento precisa ser isso. Precisa ser olhar para o líder, entender que ele é humano e depois ele entender quem é o outro humano que trabalha com ele, tanto no time quanto também na própria gestão, na direção e tudo mais, né? Então, quando a gente fala de uma empresa organizada, uma empresa estruturada, isso já vem nos processos, é super bacana. Só que a nossa realidade, né, Júnia? Eu brinco com todo mundo, tanto nas empresas quanto nas minhas aulas, é que nós estamos trabalhando a realidade brasileira, pequenas e médias grandes negócios, né? Então, quando a gente fala em pequenas e médias grandes negócios, nós estamos falando de empresas que muitas vezes não têm estrutura nenhuma, né? Que não tem um RH,
que não tem, muitas vezes, uma estrutura de papéis dentro da organização. E esse líder, essa pessoa que foi delegada a assumir essa gestão, ela acaba ficando, né, no meio aí do tiroteio cruzado e a responsabilidade ela é altíssima. Então, dentro das formações, é muito importante a gente olhar, como eu falei, né? Entender que o líder precisa se conhecer para ele conhecer o outro. Isso tem que estar em todas as formações. E entender também sobre saúde mental, né? O que que é, como que funciona, na prática, como que a gente pode começar a fazer esse processo. Claudinha, isso é muito importante. O Jason mesmo está falando aqui com a gente que tem muito tabu nessa área, né? Então você tem que ser o super líder, você tem que ser o bambambam, o super-homem, né? Só que pode acontecer coisa igual esse relato que você fez. Muito sério, muito grave, né? Mas nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, né? Como você falou, que você tem muito a contribuir. Então, Claudinha, eu quero te pedir assim uma mensagem final. O que que você daria para os líderes que estão nos assistindo aí agora, né? E que desejam começar a fazer a diferença no bem-estar das suas equipes? O que eles poderiam estar mudando aí para poder estar inserido nesse novo olhar? Ótimo. Então vamos lá. Primeiro, só queria comentar aqui, Vamos lá. Júnia, que você acredita que na hora que eu fui fazer a divulgação, eu coloquei 12h30. Então pode ser que tem gente que vai entrar agora. Pode ser. Ai, mas faz parte, né? Mas olha só. Então, o que que eu deixo aí como dica prática, né, para as lideranças que já estão na caminhada ou que estão chegando agora, né? Primeira coisa, informação sobre você, né? Então, primeira coisa, buscar saber quem você é. Primeira coisa, seja através de uma terapia, seja através de uma mentoria, seja através de pessoas que você já conhece, para que vocês então possam buscar, né, esse trabalho de autoconhecimento, tá? Para entender quem vocês são em primeiro lugar. Segundo lugar, vocês procurarem informações mesmo, pesquisar sobre saúde mental. Vocês vão ver que é muito diferente de doença mental, né? Então, é entender que pelos pequenos passos no seu dia a dia, você pode contribuir com o seu time. Então, às vezes, a gente pensa que trabalhar a saúde mental é só com programas comprados, com coisas muito bacanas, com sala de descompressão, sala colorida, com sinuca. Não é isso. Só do líder demonstrar para o seu time que ele está ali à disposição para a escuta. Isso já é um grande passo para promover a saúde mental. Porque o líder que abre a porta para os seus colaboradores e o colaborador entende que ele está ali apoiado, ele avança. O que acontece muitas vezes é como o líder, ele está muito focado em resultado, ele não tem tempo para as pessoas. Isso. E se ele não tem tempo para as pessoas, não adianta ter sala colorida, não adianta ter sinuca, porque ele está focado no número. E o número e a meta vai sobrepor as pessoas. E aí ele não vai ter condições de conversar, ele não tem tempo para conversar. Isso para ele é perda de tempo. Então a gente precisa entender que é diferente. Agora o movimento mudou. Aquela liderança que existia antigamente, ela precisa ser transformada. Ela precisa, na prática, ser transformada. De que forma, né? Olhando primeiro para mim, para que eu possa entender como que o outro funciona. É entendendo que, primeira coisa, sou eu, depois o outro. E entender que eu preciso de conhecimentos. Então, eu preciso buscar conhecimentos. Não só sobre as minhas competências, mas também sobre o que eu preciso fazer para que eu tenha uma liderança cada vez melhor. E para isso, eu tenho vários recursos. Primeiro, hoje você tem informação na mão 24 horas. Então, qualquer momento que você tem lá de um
tempinho qualquer, coloca lá o que é ser líder, né? Como fazer uma liderança para uma saúde mental, o que eu preciso fazer para que eu seja um líder voltado para a saúde mental, né? Porque isso ajuda a ter mais informação, mais conhecimento, para que eu possa ir colocando na minha prática. Então, não é ficar buscando coisas grandiosas, é começar pelo básico. Para casa é saber escutar, observar e falar no tempo certo, né? Porque o feedback contínuo é fundamental para a saúde mental. Porque quando eu estou sabendo que eu estou indo no caminho certo e o meu líder é aquela pessoa que reconhece o meu trabalho, o meu esforço, ele vai saber quando eu estou diferente. Ele vai saber, né, Júnia? Ele vai saber quando não estiver legal. Porque se naquele dia eu vou dar um feedback, que às vezes aquela questão, opa, hoje eu errei e faz parte do processo, a gente erra o tempo todo, né? Então, isso faz parte quando eu tenho um feedback contínuo, que eu falo, oh, nossa, hoje realmente eu não tô legal, não. Alguma coisa está acontecendo comigo, eu nunca errei esse relatório, como é que eu fui errar logo esse relatório? Opa, pode ser aí uma interrogação. Peraí, a pessoa não erra. Agora ela começou a errar. Amanhã ela dá um tropeço de novo. Daqui a pouco outro tropeço. Peraí, o que está acontecendo com a Júnia? Ela sempre entregou isso aqui certinho. Ah, Júnia, vem cá. Júnia, estou te acompanhando. Alguma coisa está acontecendo? Me conta aí. É alguma coisa aqui no trabalho? Como é que está lá na sua vida? Como é que está a sua família? Como é que está, né, o seu dia a dia? Então, né, Júnia, se o líder traz essa oportunidade de diálogo aberto, sem julgamento, ele permite que o outro se abra também no momento difícil de adoecimento emocional. Porque às vezes ele está passando um problema pessoal, e se o líder é aquele que passa com o trator por cima de todo mundo, como é que ele vai falar? Né? Só resultado pelo resultado não enxerga ninguém, né, Claudinha? Não tem jeito. Então, isso, gente, é um para casa diário, tá? Começar a entender que nós temos 5 sentidos não é à toa. Então, nós temos que realmente começar a exercitar o nosso ouvido para que a gente possa saber escutar primeiro a gente, para depois escutar o outro. A gente deixar claro que a gente precisa também trabalhar a observação e a gente precisa dialogar mais, dialogar separado, no momento adequado, num espaço adequado, para que as pessoas se sintam confortáveis e acolhidas. Se você não está preparado para ir sozinho, recorra à ajuda, né? Seja do seu RH, seja da direção. Aqui na minha empresa, nem a diretoria, nem a RH não ajuda, que é o caso desse exemplo que eu dei para vocês. É uma empresa extremamente tóxica, né? Então, o que eu preciso? Deixa eu buscar ajuda fora. Né? Ah, mas eu não tenho dinheiro, não tem problema. Para isso nós temos o Participar, né, Júnia? A gente tem o apoio psicológico. A gente tem o... do Coparticipar, gente, eles atendem gratuitamente quem está em situação frágil de saúde mental. É um trabalho voluntário, né? Então, assim, não é por isso que vocês vão ficar sem atendimento, né? Gente, que essas meninas são tudo, viu? Elas apoiam mesmo, né, Claudinha? Justamente. Eu faço parte desse time, então estou dando um exemplo que às vezes não é sobre dinheiro, né? É sobre caminhos. É a gente saber que nós temos a rede de apoio e que nós precisamos realmente de ajuda. O líder sozinho, ele não vai conseguir transformar o ambiente saudável mentalmente. Então, ele precisa realmente de ajuda, precisa de apoio, precisa entender que não é fácil, não é simples, então não é moda, não é simplesmente transformar essa realidade da legislação para cumprir, não é isso que a gente quer, né? A gente precisa justamente entender com clareza, né?
qual é a empresa que eu faço parte. Essa empresa é uma empresa que ela é saudável e que me permite ser saudável, que me permite ser eu mesmo, que me permite ser, inclusive, vulnerável no dia que eu preciso, ou não. Ou é a empresa que é trator, que passa por cima de todo mundo para gerar o resultado. Então, se você sente que está sozinho, que está numa empresa que é tóxica, já começa uma interrogação. Você vai mudar essa cultura? Provavelmente não. Você pode tentar mudar a cultura? Até pode, mas geralmente é difícil a gente fazer a mudança de cultura, né? Porque, né, Júnia, vem de cima para baixo. Então, às vezes, eu preciso mudar de empresa, tá, gente? Isso aí é uma realidade. Pela minha saúde mental, eu preciso mudar, tá? Então, se você percebe que você está no caminho onde você observa que esse ambiente não está favorável para a saúde mental, pelo contrário, está para o adoecimento mental, e você não tem autonomia para fazer mudanças, saia dela, tá? Antes que você adoeça. Deseja a você mesmo, em primeiro. Justamente. Outra coisa importante, enquanto liderança, acompanhe os números dos indicadores. Como é que está o absenteísmo, como é que está o nível de rotatividade, para entender, opa, peraí, no meu time aqui, 1, 2, 3 pessoas estão afastadas. Espera aí, o que que aconteceu? É uma questão de virose, porque nós estamos num momento aí que tudo agora é virose. Então, vão entender. É uma virose ou isso é um sintoma de que tem alguma coisa acontecendo aqui no nosso ambiente? Deixa eu ver como que nós podemos fazer para ajudar, né? Então, é preciso também entender de números, para que eu possa trabalhar com os dados que a empresa está me dando, para que eu possa, então, produzir ações de beneficiar o colaborador. Então, não é só dar o plano de saúde, é a gente entender o que esse colaborador está precisando, é a gente começar a personalizar a nossa ação. Cláudia, agora você complicou, porque a gente não está tendo tempo nem de respirar. E agora eu, enquanto líder, ainda tenho que olhar para as pessoas e ainda saber como é que ela está? Sim, senhor. Sim, senhora. Já faz ser líder, só que muita gente não faz e não fazia, e agora veio a lei para obrigar a cumprir essa parte também. Porque, como aí, ó, as nossas meninas, Thaís e Yasmin, né, elas estão falando aqui, pessoas, elas estão envolvidas com pessoas. Como que você vai viver só cobrando números? Não tem como, né, Claudinha? Não tem como. Né? O problema é que a gente vê a realidade o seguinte, aí das nossas pequenas e grandes negócios, a gente ainda tem uma realidade muito séria de empresas que realmente ainda têm um perfil muito autocrático, que estão muito focadas realmente em números. Então, a gente precisa, enquanto liderança, se eu estou nessa empresa, começar a trabalhar formiguinha, né? Dentro do meu time. Então, começo com o meu time, como se fosse um projeto piloto, começo fazendo ações de escuta em primeiro lugar, para que eu possa começar a entender como é que o meu time funciona. E aí, a partir disso, eu vou promover um ambiente mais saudável naquele meu time. E a partir dali, eu começar a observar e anotar os dados. Opa, eu tinha X de afastamento, agora eu implantei esse feedback contínuo, eu agora estou acompanhando as pessoas mais de perto, estou observando que as pessoas estão adoecendo menos. Opa, isso aí está fazendo diferença. Então, quem sabe eu posso sugerir isso também para o meu outro líder, colega, que ele possa fazer no time dele. E assim a gente vai, de repente, prosperando na saúde mental. Então, não é desistir, não é simplesmente colocar só a obrigatoriedade legal, mas é a gente entender que as pessoas precisam de pessoas e as pessoas gostam de atenção e cuidado. Então, primeiro eu faço comigo, me cuidar, gostar de mim, que é um desafio diário, né? De entender o que realmente eu gosto, o que eu estou fazendo que eu gosto, aquela dança que eu sempre fiz e não estou fazendo, aquele sair para tomar
às vezes uma cervejinha com uma pessoa que eu sempre fazia, não saio mais. Isso eu preciso rever, porque são coisas que me fazem bem. Né? Eu, particularmente, amo olhar a lua. Então, na minha janela aqui, não dá para me ver a lua por causa da posição. Então, eu vou lá no estacionamento para olhar a lua quando ela está redonda, porque isso faz bem para mim. Então, a gente precisa entender o que que eu gosto de fazer que eu não estou fazendo, o que que eu gosto de estar com a minha família, coisas que eu fazia, o tempo não está dando. Eu saio de casa às 6 horas da manhã e chego meia-noite, está todo mundo, saio com eles dormindo, volto com eles dormindo. Opa, peraí, deixa eu olhar o que está acontecendo, né? Para que eu possa, então, rever o meu posicionamento enquanto pessoa, para que eu possa me recarregar, porque é importantíssimo que o líder consiga se recarregar enquanto energia, que ele consiga também respirar, que ele precisa buscar esse equilíbrio emocional para que ele tenha condição de transmitir isso para o seu time, para que ele consiga, então, trabalhar isso no dia a dia. Então, são pequenos passos. Não adianta querer fazer um programa maravilhoso, não adianta querer implantar coisas maravilhosas dentro da organização que não vão funcionar. A gente precisa ver o que que funciona na prática. E às vezes o simples é o que mais funciona, É. que é o diálogo, é a escuta. Isso é o primeiro, né? Então, esse é um caminho. Então, façam colocar na agenda vocês, coloquem na agenda também cada um do seu time, né? Se organizem na semana para que você tenha um tempinho com cada um do seu time, ou às vezes uma vez na semana você faz uma reunião coletiva, mesmo que seja rápida, que fala, gente, como é que vocês estão? Estou aqui só para ouvir vocês. Não vamos falar de trabalho agora, vamos falar de vocês. Como é que vocês estão? Como é que está a família? Né? Para que as pessoas entendam que elas são gente ali dentro. Né? Que não são apenas um número, né, Júnior? Então, isso faz toda a diferença. Às vezes o líder vai pensar assim, mas eu vou fazer isso pro meu time, mas ninguém faz isso comigo. Um passo de cada vez, né? Porque a gente só consegue fazer aquilo que está no nosso controle. Então, você consegue fazer com o seu time. Se o seu gestor acima, né, você não consegue fazer isso em relação a você, aí você também precisa repensar a questão da atuação nessa organização. Mas enquanto liderança de um time, faça com seu time aquilo que você gostaria que fizessem. E aí, aos poucos, de repente, esse seu comportamento possa espelhar para outros. E às vezes o seu próprio gestor acima começa a aprender com você sem você precisar falar, né? Então comece pelo simples, para depois a gente complexitando cada um. Sandro está falando isso aqui, é mesmo. Começar com ações bem simples, às vezes você até ensina para o outro, né? Nossa, Claudinha, assim, as pessoas todas aqui colocando, agradecendo, falando que muitas coisas boas. Então, nós vamos salvar a live lá na Duo, né? Duo Consultoria. Então, é esse caminho que a gente está aqui agora. A gente vai salvar lá. Quem não conseguiu pegar do início, vai lá que vai ter. E você vai ver os elogios aí, Claudinha, que não era para ser diferente. Porque você tem uma bagagem muito consistente, além de ser psicólogo e tudo mais, a sua habilidade com treinamentos de liderança, né, é muito boa. Então, assim, as suas palavras agregaram para muita gente. Então, quem perdeu alguma coisa, corre lá que eu vou salvar a nossa live lá dentro da Du. E vocês vão ter a capacidade de analisar, olhar e refletir. Mas o que a gente deixa mesmo, né, Claudinha, de palavras finais cuide de si primeiro para depois cuidar do outro, né? Que isso faz a diferença, né? Claudinha, que Deus te ilumine por ter estado com a gente nesse momento todo. Se você quiser dizer mais alguma coisinha para essa turma, fica à vontade. Gente, eu que agradeço, né, todo o carinho aí de vocês, a confiança, né, pelo convite. E como eu falei, né, é um assunto assim desafiador, mas é um assunto muito pertinente, né? A Luara já colocou ali, vamos fazer a parte 2,
porque realmente é um assunto que aqui hoje deu só para a gente dar uma pincelada, né? Tem muita coisa a ser falada. Então, o que eu deixo aqui para vocês, todos que estão participando, né? Independente se você é líder, se você é de RH, se você é apenas um trabalhador de alguma área, né? Ou pode ser que seja algum aluno meu aí. Então, que vocês busquem a informação, leiam sobre saúde mental, entendam o que é saúde mental no trabalho, busque entender o que é a mudança da legislação, para vocês também ajudarem as próprias empresas a fazerem a mudança acontecer. E sejam vocês, cada um aqui, as pessoas de transformação no ambiente, independente se você é líder. Comece a observar, comece a escutar mais as pessoas, comece a entender o cenário onde você está, se observa que tem alguém diferente, aproxima, sugira uma ajuda. Se a pessoa não se abre, ok, sugira para ela buscar uma terapia, para que ela possa buscar essa ajuda, né? Se é o líder, então, mais do que nunca, ele precisa de ajuda também. Então, que a gente possa estar aberto mesmo para ajudar, não precisa ser psicólogo para oferecer ajuda, né? A primeira coisa é ouvir e observar. E a partir do momento que observou mudança no humor, no comportamento, uma atitude dessa pessoa, aproxima, né? Se coloca à disposição, só de você estar do lado, a pessoa às vezes já sente mais confortável, às vezes ela vai ter coragem de abrir, ela vai ter coragem de falar, às vezes o que está acontecendo, ou escute também sugestão do time, que às vezes a gente acha que pode promover várias coisas legais, mas às vezes não é isso que o time quer. Às vezes o time só quer um feedback, né? Então vamos estar atentos a isso para que a gente possa então ajudar com que a saúde mental ela aconteça de fato no nosso dia a dia do trabalho, né? E na nossa vida pessoal também. Então muito obrigada, né? Agora que eu estou vendo o horário ali, já ultrapassou todo. Como diz aqui, ó, a Luciana, ficaria horas te Ah, ouvindo. ai, que delícia, obrigada, viu? Então nós vamos marcar mais vezes, tá? Muito obrigada a vocês todos, hein? Obrigada. Mês que vem tem mais live. Gente, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Claudinha. Beijo. Beijo, beijo. Júnia e Luara, beijo, beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau.